Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar mais uma vez sobre um tema aí importantíssimo para os casais, para a sua vida aí, importante, né? Esses casais que buscam aí essa restauração. Para mim é uma alegria estar aqui hoje novamente, falar sobre esse tema que venho estudando há muitos anos, ao longo desses anos aí, desde que me conheço por mais ou menos uns 15 anos, tenho estudado, tem pessoas que me procuram para aconselhar, nem casada eu era, e aí comecei a buscar, ler, entender, comecei a comprar muitos livros, comecei a estudar, e depois que me casei, trabalhando com isso e aconselhando casais. Então, com esses conteúdos também que eu compartilho diariamente aqui nas minhas mídias sociais. Então são milhares de casamentos transformados, casamentos restaurados, casamentos que foram vistos como sem jeito, que não tinha solução, mas se tornaram aí um relacionamento cheio de amor, companheirismo, paixão, né? Cumplicidade. Casais, gente, que estavam totalmente desacreditados e voltaram a se amar novamente, a se reconectar aí. Estão vivendo aí um casamento acima da média, estão vivendo um casamento pleno, abençoado. E eu tenho certeza que essa mesma transformação vai começar a acontecer na sua vida. Eu creio, você crê? Independente de você estar buscando uma restauração total no seu casamento, ou uma renovação, ou eu não sei o que você está procurando, mas eu sei que você encontrará as respostas. Eu tenho certeza que você vai encontrar a direção, esclarecimento que você está buscando, que você precisa nesse momento, né? Então, para isso, vamos falar sobre esse tema, um tema importantíssimo, né? Como resolver os conflitos que estão acabando com o seu casamento. Porque, gente, tantas coisinhas tão pequenininhas, tantas coisas minuciosas vão acontecer no seu casamento e você vai deixando para lá o importante, esses pontos de conflitos, né, que são pontos de desconexão, aquilo que tem desconectado, né, você, o seu cônjuge. Então, eu quero que você me responda aí, se você fez algum desses desafios que eu sugeri para você. Quem fez um desses desafios que eu venho falando ao longo desses 41 dias, né? Falando para você sobre cada desafio diário. Se você fez, escreve aqui, deixe nos comentários, depois quando eu salvar essa live. Eu fiz tantos, eu fiz 2, eu fiz 3. Então, se você não assistiu as lives anteriores, assista as lives anteriores, que cada live, no final dela, eu falo dos desafios diários, que são desafios simples, gente, mas uma ferramenta poderosa que vai te dar aí clareza, vai te dar aí sobre o seu relacionamento, para que você possa fazer, né, algo para que mude. Algo, você está em movimento para gerar aí uma ação de transformação no seu relacionamento, né? E essa é uma consulta gratuita para você. É algo que você pode aplicar aí no seu relacionamento, no seu dia a dia, para que você venha agir, para que venha resolver. E hoje eu quero compartilhar com você algo que vai transformar o seu relacionamento. Eu vou te mostrar 5 passos fundamentais, indispensáveis, essenciais para resolver todos os conflitos que estão acabando, destruindo o seu casamento. E inclui, gente, nesse espaço um segredo para desenvolver uma comunicação eficaz. Então fica comigo hoje, fica até o final desta live. Você vai aprender as principais estratégias, tá? Que eu sugiro para os meus pacientes e para que você possa estar resolvendo aí os seus conflitos, né? Os seus conflitos e ter uma comunicação mais acessível, mais leve no dia a dia. Ou seja, após, né, esta live de hoje, você vai ser capaz de ter conversas difíceis com seu cônjuge sem brigar, toda vez aí. Mas vocês vão conseguir resolver e melhorar, né, aquilo que está incomodando, aquilo que está
desconectando vocês. Olha que valioso, gente. Então fica aqui, não saia daí. Já convida as outras pessoas, envia esse aviãozinho aqui para mais pessoas. Eu te garanto que se você aplicar esse conteúdo que você vai aprender hoje, você vai ver, você vai melhorar, você vai evoluir, você vai ver seu casamento evoluindo em todas as áreas, em vários sentidos ou em todos os sentidos, né? E antes da gente começar, eu queria fazer um combinado aí com você. Quero manter uma conexão com você, tá bom? Vamos ter aí uma troca. Então, vamos combinar assim, ó. Sempre que o conteúdo que eu for falando para você aqui, sempre que tiver fazendo sentido para você, sempre que você se identificar com algo que eu falei, você comenta aí, coloca nos comentários coraçõezinhos, tá bom? Vai colocando aí sempre o que fizer mais sentido para você, para que eu possa sentir aqui essa conexão com você. Aí você vai me dando esse feedback. Essa é uma forma de você me dar esse feedback para mim entender que está fazendo sentido para você, que você se identificou, tá bom? Então, sempre que acontecer desse conteúdo que eu estou trazendo para você, você vai fazendo isso pra gente manter, né, essa conexão, essa troca. Eu posso contar com você? Combinado, então? Então, vamos começar, gente. Então, se você quiser pegar papel, caneta, alguma coisa para você anotar aí, gente, porque são coisas importantes, são ferramentas importantíssimas para você colocar em prática, é importantíssimo. Se possível, né, que você fique num lugar tranquilo, num lugar onde que você possa anotar aí, né, para que você possa anotar, porque quando a gente anota, a gente assimila melhor, tá bom? Então, aí você vai aprender como resolver os conflitos, os pontos de desconexões, né, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. E a primeira coisa, gente, que eu quero que você entenda, responda aí pra mim. O que mostra que um casamento é saudável? É a ausência de conflitos? Um casamento que é saudável, um casamento que não tem conflitos, é isso? Claro que não, né, gente? Então, se você achava isso, de forma alguma. Os conflitos, eles fazem parte da vida. Nós somos muito diferentes. E não tem como, gente. Em algum momento, o casamento é uma jornada para a vida toda. Não tem como nós não termos discordâncias. Não tem como nos frustrarmos. Não temos conflitos, gente. Não tem. Em algum momento no nosso casamento, né? Então, eu digo sempre que eu fico preocupada quando o casal, eles falam que não tem conflito no casamento, que tá tudo bem, né? Então, se você falar, ai, nossa, a gente combina em tudo, a gente nunca discute, a gente concorda com tudo, aí sim eu vou ficar preocupada, entendeu? Porque aí tem algum probleminha. Ou alguém está se anulando totalmente nesse casamento, ou está engolindo muito sapo, tá? Então, gente, conflitos, eles vão estar presentes em todo casamento. E aprendendo a enfrentar eles e resolver esses conflitos, que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos nos fortalecendo como casal. Então, o que a gente precisa fazer é enfrentar, né, esses conflitos. Por quê? Porque ao longo dessa jornada, que é para a vida toda, o casal ele vai enfrentar conflitos relacionados a todos esses pontos, né? Então, aqueles conflitos familiares, diferenças de convicção, diferenças pessoais, vida espiritual, expectativa, vida sexual, finanças, criação de filhos, trabalho, né, interferência de terceiros, internet, problemas de saúde, ou seja, muitos pontos de conflitos, né? Então, o problema, gente, é quando os conflitos eles não são resolvidos. Aí sim, a coisa fica preocupante, né, gente? Por quê? Porque as frustrações, as decepções, as mágoas vão se acumulando, causando que as desconexões, né, que eu já sempre falo aqui
sobre conexão. E aí os dois vão ficando cada vez mais distante, mais frio e mais vulneráveis. E isso, gente, que é o ponto que você precisa entender. Então, para você resolver os conflitos no seu relacionamento, eu vou colocar para vocês 5 pontos, 5 passos que são indispensáveis. O primeiro, anota aí. Compreender as diferenças. As nossas diferenças, gente, sem dúvida, é um dos principais pontos de muita frustração, de conflitos, né, e de desconexão no casamento. Então, cada um, quando eles casam, eles trazem a sua pilha de bagagem. Então, nós vamos trazer as nossas malas, as nossas bagagens, né? Então, tem as diferenças, né, de cada um. As diferenças entre a natureza masculina e feminina já é o suficiente para gerar aí uma separação, né, gente? Tem as diferenças de temperamentos, que muitas vezes não são consideradas, diferenças de criação, história de vida, experiência. Então, gente, eu sempre falo que não são diferenças que destroem o casamento, mas a falta da compreensão delas. E muitas vezes as pessoas, por não compreender essas diferenças, acabam acreditando que são o quê? Incompatíveis. Não é? Então, eu já falei, né, em algumas lives aí sobre os temperamentos, que nós somos completamente diferentes. Meu cônjuge, ele é colérico e eu sou melancólica. Olha só que diferença. Né? E essas diferenças sempre geram algum conflito por conta do tipo, do jeito de um ser, do jeito do outro ser. Então, muitas vezes, gente, por não compreender as diferenças, nós tivemos muitas expectativas irreais, nós nos frustramos muito. Por quê? Porque nós esperamos do outro aquilo que o outro nunca vai poder nos dar. Então, quando não há compreensão nas diferenças, nós brigamos, nós cobramos. Vocês concordam? Tá fazendo sentido aí pra você? Escreve aí pra mim, coloca aí que eu quero saber, tá bom? Pra gente fazer essa troca, hein? Olha que nós combinamos. Então, conforme você vai se identificando, vai colocando aí um coraçãozinho, tá bom? Então, nós julgamos, nós cobramos, não valorizamos essas diferenças, passamos muito tempo tentando mudar o outro, moldar o outro para ser o quê? Para ser o mais próximo daquilo que eu gostaria, né? Então, a gente fez isso tanto tempo porque a gente não dava a importância de saber quem era o outro, como funcionava. Eu queria que ele fosse do meu jeito e ele queria que fosse do jeito dele. Mas compreender as diferenças vai resolver, gente, boa parte dos conflitos do seu casamento. E vai trazer muitos benefícios. Então, gente, acredite nisso. Comece a investir mais, tenha disposição, interesse de fazer um caminho do autoconhecimento, de se conhecer, conhecer mais o seu cônjuge. E isso vai o quê? Aumentar o potencial de vocês como casal. Vocês vão conseguir aí se beneficiar com as diferenças, valorizar a diferença, somar, né, gente, essas diferenças, e vocês vão muito além, vocês vão aí conquistar muito mais, gente, quando vocês fizerem isso. Então, todas as diferenças, gente, elas podem ser ajustadas, ao ponto de quê? De causar aí um mínimo de conflitos, né? Se forem compreendidas, né? Elas vão continuar lá, sim, mas a forma como vocês vão lidar com elas, aí sim vai ser diferente. Vocês vão usar essas diferenças de forma positiva. Para quê? Para aumentar o potencial de vocês. Vocês anotaram? Tá tudo certo aí para vocês? E agora vamos para o segundo passo. O segundo ponto para resolver os conflitos é o quê? Praticar perdão diariamente. Gente, não tem como você construir um relacionamento sólido, né, que vá permanecer até que a morte separe, né? Os dois felizes aí, satisfeitos, sem perdoar diariamente, principalmente as pequenas ofensas.
essas pequenas frustrações do dia a dia. É isso, gente, que eu vejo destruindo muitos casamentos. Mais do que uma grande coisa, uma grande ofensa, talvez uma traição, do que muitas vezes, né, as pessoas, elas conseguem perdoar, que é possível às vezes, né, mas esse acúmulo de pequenas mágoas que não são perdoadas no dia a dia é que vai minando esse relacionamento, vai destruindo, vai acabando com o quê? Com a admiração, com o respeito, com a cumplicidade, com a intimidade. E muitas vezes é o que vai destruindo, né, o casamento. Então, você tem dificuldade de perdoar? Quem mais tem dificuldade de perdoar no seu casamento? Você ou seu cônjuge? Né? Boa tarde, Lúcia! Ou você quer perdoar e não consegue? Gente, eu recebo muito, né, esse pedido de socorro. Olha, me ajuda porque eu quero perdoar, mas eu não consigo. Ou talvez tem muitas coisas que você já se perdoou e você continua cobrando. Então, significa que você não perdoou. Porque perdoar é cancelar a dívida, é quitar a dívida. Você não tem mais dívida, ó, uma folha em branco. Você não tem mais o que cobrar, não se fala mais isso. Então, o casamento, ele é um desafio, gente. É onde duas pessoas que são diferentes. Então, onde entender um ao outro é inevitável. É compartilhar a vida o tempo todo, gente, e a vida toda. Então, por isso, perdoar não é uma opção. Você precisa entender isso. Perdoar é obrigatório, perdoar diariamente, para viabilizar o casamento duradouro e satisfatório para os dois. Então, com o perdão diário, um casamento, gente, presta atenção nisso. Tendo essa prática do perdão diário, o casamento pode ser um caminho onde uma jornada para a vida toda e apesar de tão difícil, apesar dos desafios, ela pode ser o quê? Uma coisa mais leve, prazerosa. Ela pode ser até, gente, fascinante, né? Mas sem esse perdão diário, essa jornada, gente, que é para a vida toda, se torna um caminho árduo, pesado, desagradável. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Sempre perdoei, mas também descobri que se um mecanismo de defesa pelo a minha dependência emocional. Ah, sim, é verdade. Então, por isso que precisa tratar a dependência emocional. Né? Porque isso vai acabar, esse gatilho que é acionado vai gerar o quê? Um comportamento, né? Aí dentro dessa relação, né? Então precisa tratar. Tá fazendo algum acompanhamento aí? Beber uma aguinha, gente, que é muito bom, né? Nesse calor. É importante para hidratar. Então, as pequenas mágoas, gente, elas vão se acumular até chegar a um ponto insuportável de distanciamento, de esfriamento. Então, é o perdão que vai manter a chama do amor viva. E aí vai fortalecer essa unidade, a cumplicidade desse casal e vai aí o quê? Possibilitar a construção de um casamento que vai permanecer saudável até que a morte os separe. Um casamento, gente, sem perdão, ele não vai resistir. Acredite, não vai existir, né? Então, até que esse perdão aconteça, então a união prevaleça. Né? Então, é necessário, né? Reflita sobre isso, porque você precisa entender isso, porque nós não temos como resolver, gente, os conflitos do nosso casamento sem usar o perdão, dia após dia, porque somos falhos nas pequenas e nas grandes ofensas. Ofensas que são, gente, mútuas, onde eu sou ferida, onde eu fui ofendida, mas amanhã eu posso ter certeza que eu também vou ferir, né?
eu vou desdenhar, eu vou receber, eu vou desejar receber esse olhar de misericórdia, eu vou desejar receber o perdão que eu não tive disposição de dar para o outro. Então, o que tem impedido você, né, de traçar esse perdão? Exatamente, é muito importante. Então, eu quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. O que tem impedido você de praticar o perdão diariamente no seu casamento? Talvez seja, você precisa entender que o perdão, ele não é instantâneo, que ele é um processo, que ele não é uma opção, mas ele é um obrigatório para construir um casamento de sucesso. Talvez precise entender que a pessoa, né, que perdoa, ela te liberta da dor. E quem não perdoa, gente, ela retém a dor. Então, você retém a dor quando você não perdoa. E quando é como se você vivesse com uma ferida aberta. Gente, já pensou? Você viver com uma ferida exposta, aberta o tempo todo, incomodando, o tempo todo machucando, né? Tudo esbarra, onde você esbarra dói. E a pessoa que não se liberta da dor, que retém a dor, ela contamina todo o ambiente que ela está vivendo. Então ela se torna o quê? Tóxica. Por quê? Porque ela se torna amarga, uma raiz de amargura que brota dentro dela, ela deixa crescer isso. Então a pessoa que não perdoa, ela vive as consequências, né, de ter essa dor. Então você precisa entender, talvez você não esteja conseguindo praticar o perdão diariamente porque você tenta perdoar com as suas próprias forças. Então, a partir de hoje, olha, receba primeiro o perdão de Deus na sua vida. Se você ainda não experimentou o perdão de Deus na sua vida, dificilmente você vai conseguir oferecer esse perdão nesse padrão de Deus, né? Mas se você experimentar esse perdão, então você será capaz de oferecer, porque Ele, a presença dele na sua vida, vai te capacitar para oferecer, né? Então, o primeiro passo, receba esse perdão hoje. Não passe de hoje. Experimente, se perdoe, receba perdão, né, de Deus na sua vida, para que você possa transbordar esse perdão na vida do seu cônjuge diariamente, né? E esse perdão você recebe diariamente também de Deus, todos os dias, diante dessa graça, né? Para que isso transborde na sua vida e no seu casamento. Então, comenta aí, eu quero aprender a perdoar. Se você sente que precisa começar a perdoar o seu cônjuge hoje, se você percebeu agora que tem algumas ofensas que você guardou lá no fundo da gaveta, que você deixou guardado, que vira e mexe você está ali cobrando, que você está jogando na cara da pessoa, que você precisa zerar essa dívida, né? Escreve aí pra mim, eu quero aprender a perdoar. Eu tenho certeza que se você buscar esse perdão de Deus, você se encher desse perdão de Deus na sua vida, você vai transbordar e você vai conseguir praticar esse perdão diariamente, né? E isso, gente, vai sem dúvida alguma ajudar a contribuir a resolver todos os conflitos entre vocês. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, anota aí, gente, é assumir a sua parte. Isso mesmo. Então, agora é a hora de você ter coragem. Vou te chamar para você ter coragem. Você precisa ter coragem e maturidade para olhar para si mesmo, para tirar o foco do outro, para trazer para você. O casamento, gente, é uma relação entre duas pessoas. Independente do problema, gente, do tamanho do problema. Então, gente, olha só, jamais um só dos cônjuges sozinho será responsável pelo problema e o outro pela solução. Os dois juntos foram construindo o quê? Uma dinâmica, né? Uma dinâmica na relação, né, que foi favorecendo. E aí,
houve essa, né, resolução. E os dois juntos podem começar a construir uma dinâmica diferente, né, que também vai favorecer, né, essa dimensão dos conflitos, né, que é exatamente esse espaço que eu estou colocando aqui para você, né. Estou te entregando essas ferramentas. Então, não é nada produtivo no casamento os dois ficarem se dependendo, se defendendo na defensiva, culpando um ao outro, responsabilizando o outro pelo o que aconteceu, ou pelo problema, ou pela solução. Né? Então, isso, gente, é o que eu mais vejo. Eu tenho 26 anos de casada, todo esse tempo aconselhando casais, vendo a situação dos casais, é exatamente o que eu vejo. As pessoas estão sempre nesse lugar de responsabilizar o outro, né? Tudo está ruim, os conflitos estão acontecendo por causa do outro. E tudo vai ficar bom quando o outro, se o outro. Então você precisa sair desse lugar. Tenha maturidade, tenha coragem de quê? De assumir a parte que lhe cabe. Então, saia da posição de vítima. Nós temos essa tendência, todos nós, gente, a nos colocar nessa posição de vítima. Sabe por quê? Porque essa posição, ela nos tira dessa responsabilidade. É muito cômodo colocar toda a responsabilidade no outro, né? E aí tirar de mim. Então, hoje eu quero te chamar. Eu quero te confrontar hoje, te desafiar a ter essa maturidade, essa coragem, a partir de hoje, olhar para você, né? Porque isso, gente, vai ser muito mais produtivo para resolver os conflitos. Cada um, né, tem essa coragem de olhar para si mesmo, né? Identificar a parte que lhe cabe. Né, dentro do conflito, dentro do problema, tanto como principalmente, gente, você identificar a parte que lhe cabe para você resolver a questão. Sim, tá entendendo? Então, principalmente, você buscar estar empenhado aí, né, em perceber, identificar o que eu posso contribuir para melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar em mim para resolver esse problema, né, que está aí nos desconectando, que está nos distanciando, nos afastando. Então, essa é uma atitude de quê? De maturidade. Então, tanto pessoal como no relacionamento. E se os dois tiverem essa disposição, gente, olha, pode ter certeza que os conflitos eles serão resolvidos de forma pacífica, né? De forma mais leve, né? E vai levar aí o seu casamento para quê? Para um nível muito maior de satisfação. E aí que você vai passar a viver o quê? Um casamento acima da média. Então, eu quero deixar para você essa reflexão aí. Você assume a parte que lhe cabe? Você está disposta ou disposto hoje a ter essa coragem aí a partir de hoje? Você está? Quero te desafiar, né? Então, quem vai fazer isso a partir de hoje? Escreve aí para mim. Escreve sim, se você for fazer isso, né? Para que eu entenda que você entendeu e se fez sentido para você. Né? Para que você assumiu, se posicionou para ter essa disposição. Se você fizer isso, gente, mesmo que seu cônjuge não faça, aí você fala, Leila, mas o outro, é isso que eu tô te falando, sai desse lugar, deixa o outro, né? Assuma você, comece você a mudança, você vai ver as mudanças acontecendo. Olha, gente, eu te garanto, se você fizer a sua parte, gente, as coisas mudam. Porque a mudança que eu quero ver no outro, eu preciso fazer em mim. Para de focar no outro, de responsabilizar o outro. Assuma o que lhe cabe, que você vai ver, né? Faça você, né? Empenhe você. Você vai ver as coisas mudando, a mudança que você tanto quer ver. Então, vamos para o quarto passo agora. Então, hoje é dia de confronto, gente, mas é um confronto bom, é um confronto importante, tá? É porque vai trazer transformação aí pra você,
transformação real, gente. Transformação de vida, transformação visível na sua vida pessoal e também no seu casamento. Então, o quarto passo e o quarto ponto para resolver todos os conflitos aí no seu casamento, anota aí, é mudar primeiro. Então, como que você vai resolver os conflitos do seu casamento? Mudando primeiro. Olha só, simples, desse jeito. Então, porque na grande maioria dos casos que eu vejo, gente, nos atendimentos, nos aconselhamentos, é dizendo que os conflitos do casamento é porque coisas que o outro não fez ou deixou de fazer. Não é verdade, gente? Então, talvez você pode estar falando assim, ai, Leila, é isso mesmo, é porque o outro não faz, né? Porque o outro precisava fazer, a culpa é dela, a culpa é dele, né? Então, justamente a solução para os conflitos é a mudança do outro. Às vezes a pessoa pode falar. Então, gente, eu disse antes que no casamento, jamais um cônjuge só será responsável pelos conflitos e muito menos pela solução do problema. Porém, gente, vamos colocar aí numa situação, vamos imaginar aí que se por acaso, olha, vamos imaginar assim, se fosse no seu caso, de fato, de verdade, os conflitos seriam resolvidos no seu casamento aí se o seu cônjuge mudasse. Então, eu quero te falar que isso é possível, né? E eu quero te ensinar como fazer isso. Né? Você pode falar, ai não, Leila, no meu casamento as coisas só vão resolver se meu cônjuge mudar. Então, vou ensinar para você uma forma que você pode fazer isso. As mudanças que você tanto quer no seu cônjuge, e a maneira de fazer isso é mudando as suas virtudes primeiro, né? Usa, gente, isso daí é psicologia comportamental. E eu vou te ensinar agora. Você já ouviu falar no esforço positivo? Então, você tem o controle sobre você. Você tem o controle do seu comportamento. Você pode escolher como você vai se comportar, mas você não tem controle sobre o outro. Você não tem como controlar o que o outro vai fazer diretamente. Você não tem, né? Mas controlando aí o seu comportamento, as suas atitudes, você vai conseguir o quê? Com que o outro mude as atitudes dele, né? Ou dela, no caso. Com um esforço positivo. Então, se nós entendêssemos isso, gente, com esforço positivo no nosso dia a dia, na convivência com o cônjuge, com os filhos, em todos os relacionamentos, nós conseguiríamos a mudança que tanto a gente desejava, né, no outro, com menos estresse, com menos esforço. Por quê, gente? Porque o reforço positivo, ele é mais eficaz, ele tem um efeito muito mais duradouro do que, né, a cobrança, do que a pressão, porque você tem que ficar punindo o tempo todo, né? Mas o esforço positivo, se você fizer, né, você fazendo, vai chegar um ponto, gente, que a pessoa, ela vai incorporar uma nova atitude e aquilo não vai mais precisar ser responsável. Ela vai incorporar e vai ficar automático, vai ficar natural, né? Então é preciso mudar a atitude, né? Persistir mudando. Por quê? Porque nós somos a ação da ação. Então aquilo que você acha que o seu cônjuge precisa mudar, você começa a mudar primeiro, né? Então, gente, o ponto chave em tudo que eu falei é persistir. Então você pode falar assim, então eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente. Aí a pessoa fala assim, então eu vou fazer. Aí daqui a pouco, por que você não está vendo uma mudança concreta, rápida no outro? Aí você fala, tá vendo, não adiantou nada, né? A outra pessoa nunca vai mudar, né? Aí o que a pessoa faz? Ela para, ela volta aos novos hábitos, ela começa a agir como ela agia antes. Aí o que ela faz? Ela vai consolidar aquela dinâmica antiga.
ela vai continuar naquela dinâmica, porque vai ficar o quê? Uma dinâmica automática. Se você não persistir, gente, olha, leva tempo. A psicologia comportamental e condicionamento, os pontos positivos. Então, estímulo e resposta. A sua atitude gera uma resposta no outro. Gera um comportamento no outro, uma atitude no outro em resposta à sua atitude. Então, tá fazendo sentido aí pra vocês? Me fala, gente, coloca aí, manda o coração fazer alguma coisa pra mim saber que você tá entendendo. Então, só que a partir do momento que você começa a ter outra atitude, uma atitude diferente, com o passar do tempo, né? Só que você precisa persistir, porque, gente, não é rápido, leva tempo para isso acontecer. É um processo. Mas se você persistir com novas atitudes, não desistindo e não voltar para as velhas atitudes, vai chegar um tempo, gente, acredite. Gente, isso é verdade, experimenta. Vai chegar um tempo que o outro, ele vai começar a te dar uma resposta diferente. Por quê? Porque aquela resposta não combina mais. Ela não vai mais fazer sentido. Então ele vai ter que dar uma resposta que vai ser coerente com a sua nova atitude. Então é assim, né, que você consegue aí a mudança que você tanto deseja. E é assim também, gente, que você vai resolver muitos conflitos aí no seu casamento. Mudando primeiro você, né? Nas suas atitudes, e o outro vai então aí ver depois, e ele vai vir aí fazendo as coisas que você desejava. Isso vai acontecer. E o quinto passo para você resolver todos os conflitos, né? Esse é o mais importante. Anota aí, gente, esse é o principal de todos. Né? Eu deixei ele por último, mas ele é o principal. Ele é o mais importante, que é aprender a conversar. Aprender a conversar de forma construtiva. Você é do tipo que não gosta de conversar? Tem homens que não gostam de conversar, tem homens que gostam, né, gente? Varia. Mas eles acham que falar dos seus sentimentos é admitir incompetência. Mas, gente, se você é do tipo que não gosta de conversar, é do tipo que você toda conversa se torna briga, talvez vocês tenham aí construído uma dinâmica que hoje está tão automático que vocês só se machucam, só se ofendem, né? Chegou no ponto em que a comunicação ela já está agressiva, né? Então, nesse processo de desconexão que vai ficando mais superficial, começa a mudar o tom, vai ficando mais agressivo, então vocês não conseguem mais conversar. Então isso vai fazer com que os conflitos não sejam resolvidos, né? Então muitos casais, gente, eles até cansam de conversar, já estão cansados, talvez vocês, né, consigam até conversar sobre muitas coisas, mas é uma conversa superficial, não entra nos pontos mais profundos. Você e seu cônjuge conversa, tem conversas difíceis? Conversa sobre pontos mais profundos, sobre sentimentos, sobre coisas que estão incomodando. Então, isso é o que eu chamo, gente, de uma comunicação eficaz. Né? Então, eu deixei esse ponto por último. Falei primeiro os outros 4 pontos, exatamente porque eu quero me aprofundar, né, nesse conteúdo aqui, para que você entenda, né, para a gente venha trazer aí algo para você, né, uma ferramenta para você resolver os conflitos. Então, muitas vezes o casal, ele considera ter uma comunicação boa, mas não resolve. Não está resolvendo os problemas, né? Não está resolvendo aquilo que está incomodando. E essa pode ser o que? Exatamente a razão da insatisfação de vocês no casamento. Por estarem o que? Distantes, desconectados, né? E talvez seja até a razão
que você hoje está pensando aí até mesmo em desistir do seu casamento. Então, eu recebo muitas mensagens, né, das pessoas falando assim, ai, nós não conseguimos conversar, toda vez que a gente tenta conversar acaba em briga, eu prefiro guardar para mim do que falar para o outro, porque senão vira, né, uma confusão. Então ele não entende, ele fica estressado, ela fica estressada. E aí os conflitos, eles não são resolvidos, né? Vão se colocando aí debaixo do tapete, vamos dizer assim. Então, por isso que eu deixei esse ponto, né, pra gente se aprofundar nele aí no final mesmo. Então, porque a comunicação eficaz, gente, é um dos pilares fundamentais, né, para restaurar o seu casamento. E aí o que eu vou te ensinar agora, gente, é um dos conteúdos mais valiosos que eu ensino para os meus pacientes. Então, anota, gente, anota aí. Então, olha só, gente, não perca por nada, tá? Não perca por nada. Eu preciso que você preste bastante atenção nisso, tá, gente? Que você anote, se você puder anotar, que eu vou falar daqui pra frente, tá bom? Então, eu posso garantir pra você, gente, que esse conteúdo é transformador e vai transformar aí o seu casamento já nos próximos dias. Depois você volta e me fala, tá? Se você aplicar direitinho, porque como eu falei, tem muitos casais que têm comunicação, mas não tem uma comunicação profunda e sim superficial. Se você não tiver uma comunicação eficaz, os conflitos não serão resolvidos. Então, as suas necessidades não serão supridas, os dois vão continuar aí cada vez mais distante um do outro, mais frios, mais insatisfeitos, mais infelizes. Então, o que é essa comunicação eficaz para você que gosta de anotar? É ter conversas difíceis, profundas, de forma aberta, construtiva, ser capaz de verdade de falar tudo para o outro. O que pensa, o que sente, o que quer, mas sem ser ofensivo, sem ser agressivo, sem desrespeitar o outro, sem constranger o outro, sem desconsiderar o outro, o direito do outro, o ponto de vista do outro. Então, uma comunicação eficaz é estar ambos numa conversa com intenção de resolver, com intenção de buscar juntos soluções, né? Para quê? Para melhorar o que está acomodando. E para isso, então, precisa construir um ambiente de quê? De segurança. Um ambiente onde os dois que se sintam seguros, para quê? Para abrir o coração um para o outro, sem receio de compartilhar os seus medos, seus anseios, os seus sonhos e também as suas fraquezas, até mesmo as suas tentações. E aí eu te pergunto, você e seu cônjuge já construíram esse ambiente? Vocês têm aí no seu casamento esse ambiente seguro, onde vocês tenham aí a segurança, não tenham medo, não tenham receio, que vocês tenham liberdade total de falar tudo mesmo um para o outro? Seus medos, seus anseios, as suas fraquezas, as suas tentações, as suas dúvidas, né? Então, se vocês ainda têm receio, se você ainda tem medo, vocês não têm essa liberdade total, então já está aí uma conversa difícil que precisa acontecer aí entre vocês. Uma primeira conversa difícil, né? De extrema importância. Por que eu tenho receio? Por que você tem medo? Por que você tem medo de se abrir comigo, né? Então, o cônjuge é a pessoa mais íntima, a pessoa mais próxima, que eu mais amo, que mais me ama, que eu mais quero meu bem, né? Então, que eu desenvolva hoje a minha melhor versão, meu potencial. Então, por que a gente não tem, por que nós não estamos tendo essa liberdade, né? Então, olha só, gente, eu vou te falar agora como desenvolver, né, essa comunicação eficaz. Quais são as principais características de uma comunicação eficaz? O primeiro ponto é
a forma e a hora certa de falar. Então, para você desenvolver uma comunicação eficaz, uma conversa difícil de forma construtiva, sem brigar, né? Mas que vai resolver esses conflitos, você precisa saber a hora e a forma certa de falar, né? E o que a gente vê na maioria dos casos? A gente fala na hora errada, a gente fala da forma errada, né? Então, lembra que eu falei antes? Ação e reação. A sua atitude gera uma resposta, gera uma reação do outro. Então, muitas vezes o outro não está querendo mais conversar, porque se conversar se tornou muito agressivo, se tornou até doloroso. Então, você precisa entender qual é a forma certa, a melhor forma para que a gente possa aí ter uma comunicação eficaz, uma conversa construtiva e resolver os conflitos, né? Para você ter algo, né? Nós temos um exemplo na palavra de Deus que ela nos traz exemplos lá em Provérbios para a gente ter uma comunicação eficaz. Olha só, gente. Lá em Provérbios fala que a resposta calma desvia o quê? A fúria, mas a palavra ríspida, ela suscita o quê? Ira. Então, palavra calma e a palavra de Deus, a Bíblia diz o que sobre uma palavra agradável, equilibrada, que é uma palavra que assertiva. É exatamente essa conversa mais construtiva. Uma palavra equilibrada, que você vai falar o que você pensa, você vai falar o que você sente, você vai falar todos os seus sentimentos, né? Então, é por isso que é difícil. É difícil falar sobre você mesmo, né? É difícil falar sobre sentimentos, é difícil falar sobre o que está incomodando, principalmente sobre o que o outro está fazendo, né? Que está te incomodando, o que o outro está fazendo que está me frustrando. Por isso que é uma conversa difícil. Mas, gente, se for uma palavra calma, uma palavra agradável, equilibrada, vai ser uma conversa assertiva, que não vai se tornar o quê? Não vai acabar em briga. Por quê? Porque ela vai respeitar o ponto de vista do outro, né, gente? E aí, a Bíblia também fala, gente, de uma palavra que vai trazer aí crescimento, que vai edificar, uma palavra que vai trazer a graça, né? Ou seja, vai contribuir para quê? Para o crescimento, vai ajudar, né? Então, essa, gente, é a forma certa. Que vai o quê? Vai gerar resolução de conflitos e não brigas, ofensas, né? Mágoa. Então, e qual é a hora certa de fazer isso? Qual é a hora certa? Geralmente, gente, a gente quer falar com o outro na hora errada. A forma errada, gente, né? E a hora errada. A forma errada e a hora errada. Então, olha, nós precisamos conversar agora. Teve uma conversa muito séria. Chama para DR, pronto, você já colocou outro com o escudo, né? O outro já fez um escudo assim, pronto, ele já ficou na defensiva. E a hora certa é quando ambos estão bem, estão disponíveis, estão prontos para ouvir o outro, né? Que vai poder dar aí atenção, vai tocar naquela conversa. E muitas vezes a gente quer conversar com o outro quando ele está focado em outra coisa, no momento onde a pessoa está distraída com outra coisa, né? Ela, às vezes, ela está preparada naquele momento. E isso vai provocar o quê? A ira, vai provocar a briga. Então, esse é o primeiro ponto. Primeira característica de uma comunicação eficaz. Saber a forma e a hora certa. E a segunda característica, gente, que eu vou falar de uma comunicação eficaz é estar pronto para ouvir o outro. Você gostaria que seu cônjuge estivesse pronto para te ouvir? Eu tenho certeza que sim, mas eu quero te perguntar, e você? Você está pronto para ouvir o seu cônjuge? Você está pronto para dar atenção exclusiva
para ouvir o coração do seu cônjuge. Porque estar pronto para ouvir, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar. Estar pronto para ouvir é dar essa atenção exclusiva, mostrar que você se importa. Que você se importa com o que o outro está falando. É você ouvir, né, com empatia a necessidade do outro. Então, abençoando o outro e entender a opinião do outro que é diferente da sua, para você sair dessa posição de quê? De defensiva. Então, como eu falei antes, presta atenção, muitas vezes, gente, essa postura de defesa, né, do outro, ela é uma resposta de quê? A sua atitude. Muitas vezes, essa posição de defesa é uma reação à forma errada que você está falando. É a hora errada que você está tentando conversar com o outro. E muitas vezes, nós estamos aí prontos para quê? Para ouvir, né? Nós precisamos parar e pensar, né? Muitas vezes nós estamos prontos para ouvir outras pessoas. Estamos abertos aí, nos posicionando para ouvir outras pessoas, os amigos, familiares, até nossos colegas de trabalho, com atenção, com empatia, mas não estamos prontos para ouvir o nosso cônjuge. A pessoa que nós mais amamos e que mais nos ama, então esteja pronto para ouvir a partir de hoje. Isso é uma comunicação eficaz que vai resolver, né? E a terceira característica é não responder antes de ouvir. Gente, vamos ser bem honestos aqui, né? Inclusive eu, TDAH. Então, geralmente, quando o outro está falando com a gente, o que a gente faz? Vamos ser bem honestos, gente. A gente fica o quê? Formulando uma resposta, a gente fica buscando uma justificativa, não é verdade, gente? A gente fica assim. Tá aqui para me defender, está na defensiva, não está pronto para ouvir, e a gente fica o quê? Responde antes de ouvir, de entender exatamente o que o outro está tentando nos falar. Mas ouça as palavras, né? Não são as palavras, é o sentimento, entender o que isso significa, né? Para o meu cônjuge. Entender exatamente o que o outro me disse. Gente, eu posso te afirmar, na minha experiência, gente, no consultório, atendendo casais, eu posso te garantir que geralmente, gente, o que o outro quis dizer está muito distante do que você ouviu. Olha, mas a gente não checa, a gente precisa aprender a acessar, a perguntar, né? A dar para o outro a oportunidade de escutar melhor. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, volta a fita. O que você está me dizendo? É isso que você disse? Aí você vai ver que 95% das vezes seu cônjuge vai falar assim, não foi isso que eu quis dizer. Não era isso que eu estava querendo dizer. Aí você vai falar, ah, tá, então me explica melhor. Fala de novo, que eu quero entender. Deixa eu entender o que você está querendo me dizer. Gente, eu faço muito esse exercício no consultório. E isso é impressionante, essa rebobinação. Não é porque eu deixo um falar, peço para o outro falar, prestar, e falo assim para o outro prestar atenção no que o outro está falando. Aí eu pergunto, o que você entendeu que o seu cônjuge falou? Isso. Aí o outro fala, foi isso que você falou? O outro, não foi. Então, a gente precisa, gente, aprender a checar, a entender primeiro, ouvir primeiro com atenção o que o outro está querendo dizer, o que aquilo significa para o outro. Por quê? Porque quando eu respondo antes de ouvir, o que acontece? Isso me leva a ter uma conclusão precipitada do que o outro me disse. Olha só, eu tenho como verdade o que eu ouvi, não é o que o outro está querendo me dizer. Olha só, eu tirei a conclusão. Isso vai gerar sentimentos, sentimento muitas vezes negativo, né?
isso poderia ter sido evitado, que vai me levar a responder de forma precipitada. Eu vou falar o que não deveria, o que não era necessário, precipitadamente, e vou causar o quê? Ofensa, vou ferir, né? Vou causar mágoa e o sofrimento, né? Desnecessário. E aí, olha o que vai acontecer, a desconexão vai aumentando cada vez mais. A desconexão, o distanciamento, o esfriamento, vocês percebem que esse é um processo que vai acontecendo aí na maior parte dos casamentos? Gente, acontece, eu sei que aí na sua casa também acontece. Então, hoje eu estou abrindo seus olhos, estou te dando esse entendimento, esses esclarecimentos. E a partir de hoje, você vai aí ter condições de agir para resolver todos os conflitos. Agora, a quarta característica de uma comunicação é você saber a hora de parar. Para não deixar uma conversa sair aí da afetividade, né? E se tornar o quê? Uma briga. Então é isso que acontece, a gente não sabe a hora de calar, de interromper. Para quê? Para não se tornar uma briga. E qual que é essa hora? É exatamente a hora que um dos dois perceber que está saindo do sério, que vai perder o controle, né? Que as suas emoções, elas estão aí prestes a assumir o controle, que vocês vão se descontrolar, e esse é o momento. Esse é o momento de você parar, de interromper, né? Porque quando nós estamos irados, quando as suas emoções, elas fogem ao controle ou assumem o controle das suas atitudes, nós passamos a ter um comportamento irracional. Nós passamos a ouvir, gente, com impulsividade. Nosso cérebro já, né? Então, sabe o que acontece? Nós falamos e agimos ao controle das emoções, falamos o que não deve. E depois, gente, de falar, depois do dito, não tem como voltar atrás, já disse. Né? Depois que você lançou a palavra, já entrou no coração. Né? Não tem como dizer o que já disse, não é verdade? Então, muitas vezes não era necessário. Então, por isso que a gente precisa interromper, né? E aí eu tenho uma técnica, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, para te dar de presente, uma técnica para você aprender a parar as conversas e não deixar se tornar briga, tá? É só vocês fazerem um acordo entre vocês. Olha, quando um de nós dois perceber que vai sair do controle, que vai se descontrolar, nós precisamos, então, né, combina um sinal, pode ser uma palavra, um gesto, qualquer coisa, mas combina entre vocês. Porque os dois tendo um acordo, combinando, quando a conversa ela está para sair do controle, um dos dois sentirem, um dos dois sai, faz o sinal, né? Então, quando os dois fizerem o sinal, tem que parar. Não insista. Não pode nem completar a frase que estava falando. Para na hora. Parou, stop. Porque é a gota d'água que precisa para explodir, gente, para virar briga e agressão. Para tudo, interrompe, deixa tudo sobre a mesa. Né, gente? Mas um ponto muito importante dessa técnica é retomar depois. Vai parar, vai interromper, mas essa conversa aí precisa ser retomada. Ela precisa, às vezes ela vai precisar ser interrompida de novo, dependendo, né, gente, da profundidade. Às vezes, diante da demanda dessa conversa, vai ser preciso retomada novamente, mas ela precisa ser retomada após o conflito, até que ele seja resolvido. Se vocês aprenderem isso, essas técnicas, gente, não tem como vocês resolverem os conflitos e não deixarem mais, né, acumularem aí, não deixar que isso distancie vocês, porque vocês precisam estarem juntos. E a quinta característica de uma comunicação eficaz, a mais importante para mim, gente, e a principal, é conversar primeiro com Deus. Aprenda a fazer isso, né? Quando tiver uma conversa difícil com o seu cônjuge,
quando tiver um conflito, quando tiver um impasse, quando tiver algo aí que vocês estão com necessidade de conversar, de chegar num acordo, leve para Deus primeiro. Fale com Ele primeiro, busque nele, descarregue na presença dele, rasgue o seu coração aí. Se você não consegue abrir totalmente o seu coração diante do seu cônjuge, faça isso aí diante de Deus, separado dele, mas porque diante dele você pode, porque quanto mais os cônjuges conversarem primeiro com Deus, mais condições eles vão ter de quê? De gerar esse ambiente seguro. Para quê? Para ter uma comunicação eficaz. Conversando com Deus, você pode aí, gente, descarregar suas angústias, seus medos, frustrações, né? Primeiro a sua raiva, ali com Ele. E aí você vai se sentir o quê? Mais leve, mais aliviado. Para ter conversas profundas, né? E até construtivas com o seu cônjuge. E essa possibilidade vai ser muito maior, com certeza, né? A pessoa que está aí perto de Deus, ela tende a ser o quê? Mais calma. Ela tende a ser pronta para ouvir com empatia. Ela tende a ser mais compassiva. Não querer ter razão de tudo. Isso muda, gente, totalmente a forma de você falar com o outro. Certo, gente? Então vamos recapitular tudo que nós vimos hoje, para vocês aí pensar, né, e aplicar. Fez sentido aí para vocês, gente? Cadê o coração? Coloca aí um coração para nós, né? Se fez sentido para você, se você está se identificando aí, tá bom? Vamos recapitular. Para resolver todas as desconexões entre vocês, no campo de desconexões e conflitos, compreender as diferenças, perdoar diariamente, assumir a parte que lhe cabe, né? Tanto do problema, né, gente, quanto da solução. Mudar primeiro, você primeiro, né? Você persistir também, desenvolver uma comunicação eficaz, né? Então, gente, aplicando o que eu te ensinei hoje aqui, os conflitos vão diminuir muito, mas muito mesmo, gente. Eles vão continuar, né? Vai existir aí, mas agora, gente, eu te dei as ferramentas que você precisa para resolver todos eles, tá bom? Resolver todos os conflitos aí, né? Assim que eles surgirem, para não acumular mais, gente, para não causar aí desconexão entre vocês. Aí vocês vão manter o quê? A conexão forte no casamento de vocês, um casamento forte, acima da média, né, gente? Até que a morte se separe. Amém, gente? Que bênção! Então, olha só, gente, eu desejo do fundo do coração que vocês apliquem aí, tá? No relacionamento de vocês. E deixe o seu feedback aí pra mim, tá bom? Se fez sentido pra você, como está sendo pra você. E aí eu quero ouvir de vocês, tá bom? E aí, gente, olha, eu falei dos desafios para vocês diários, né? E queria saber se vocês estão fazendo esses desafios. Se vocês não estão fazendo, vai lá nos destaques que estão lá os desafios, tá bom? Para vocês estar acompanhando os desafios diários. E eu quero aí de despedir de vocês, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar essa live salva, depois você deixa o coraçãozinho, indica aí para mais pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.